Vale a pena orar? Você já teve a sensação de que você ora, 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 e a sua oração ela não passa do teto? E você se pergunta, será que Deus está me ouvindo mesmo? Porque a gente vê essas histórias na Bíblia e parece algo tão longe, parece algo tão distante. Eu vejo as pessoas orando, falando que, nossa, Deus falou comigo, olha, Deus falou comigo e eu ouvi a voz dele. E você fala, acontece com todo mundo, menos comigo. Então você se frustra, você se chateia. Muitas vezes você até desiste de orar. Porque você fala, não vale de nada. As pessoas oram, Deus fala com ela. Eu oro, eu sinto que eu estou falando com as paredes. Por que eu vou orar então? E aqui está a grande questão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Realmente é assim. Muitas vezes parece que Deus ele tá longe. Parece que Deus ele não quer ouvir as nossas orações. Parece que ele faz de tudo para que a gente nos sintamos sozinhos. Mas isso não é a realidade. A Bíblia diz que ele sempre está conosco. O Espírito Santo está aí, dentro de você. É impossível ele não ouvir a sua oração. Mas por que isso acontece? Por que muitas vezes a gente ora e parece que estamos falando com as paredes? Esse é um tempo que eu acredito que é um tempo de crescimento, é o tempo de amadurecimento com a fé. Houve um momento da minha vida que eu recebia muitas profecias, muitas profecias. Olha, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu falava, nossa, que legal, Deus está falando, Deus está falando. Só que, sem eu perceber, eu ia para o culto esperando que Deus falasse comigo. Mas como? Em profecia. Ou seja, não me interessava o louvor, não me interessava a pregação. Para mim, se não houve um assim diz o Senhor, eu saía do culto bravo, eu saía do culto chateado, porque eu falava, eu saí de casa na chuva, peguei ônibus para ir pro culto e Deus nem sequer falar comigo. Como assim? Teve louvor, teve palavra, teve a pregação e Deus não falou comigo? Por quê? Porque na minha mente, Deus só falava com uma pessoa se fosse em profecia. Porque eu estava acostumado. Eu vivi um período onde se eu encontrasse uma pessoa na rua, a pessoa falava assim, diz o Senhor. Então, eu fui entendendo que se Deus não falar assim, diz o Senhor, Deus não falou com você. Só que eu passei um bom tempo orando e Deus não falava comigo. Não falava comigo e não falava em profecias. E eu entrei em parafuso. Falei, ou Deus me abandonou, ou será que eu tenho fé mesmo? Será que eu tô orando pro Deus certo? Até que eu lembrei da história de Elias, que veio um vento forte, veio a chuva, e Deus não estava no vento, não estava na chuva. Até que uma brisa suave, e Deus falou com Elias. Por quê? Porque Deus pode usar alguém para falar com você em profecia? Pode, pode sim. Deus pode usar alguém para falar, tive um sonho com você. Assim diz o Senhor. Pode, não tem problema. Mas o maior interesse do Senhor é falar conosco no secreto, é falar conosco no simples, é você estar lavando a louça e você estar atento para os detalhes da vida. Que Deus fala com você enquanto você está tomando banho. Deus fala com você enquanto você está varrendo a casa. Deus fala com você enquanto você está indo para o trabalho. A gente deixou algo, a voz de Deus
tão sublime, tão misteriosa, tão longe, tão distante, que Deus só vai falar ou no culto, e no culto que tem aquele pregador pentecostal mesmo, com fogo, porque se for um pastor calmo, tranquilo, aí Deus não está falando. Porque a voz de Deus é poderosa, então a pessoa tem que estar no fogo, tem que estar na unção. Se for de outra forma, se for uma voz calma, serena, não é Deus que está falando. É o irmão que está na carne, é o irmão que não está na unção, que não orou direito. Por isso que Deus não está falando. A gente aprendeu assim. Só que não. Deus, ele está conosco. É Deus Emanuel, Deus conosco. Então, esse período que parece que Deus não está falando, parece que você está sozinha, sozinho, orando para as paredes, é o momento onde Deus está quebrando essas barreiras, onde você está sedento para ouvir a voz do Senhor. Sabe quando você está saciado? Você tá cheio, você tá cheio. E você não se importa se a pessoa trouxe um hambúrguer para você comer ou uma pizza. Aí você come e fala, tá bom, eu como, vai, eu tô saciado, mas já que trouxe a pizza, a gente come, já que trouxe o hambúrguer, a gente come. Agora, cara, sabe quando você tá com fome mesmo? Aquela fome que você fala, meu, eu queria comer qualquer coisa. Se aparecer dois amendoins, eu como. Se agora você tiver um pouquinho de pipoca, eu como. Se tem uma bala aí, se tem um chiclete para enganar o meu cérebro. Então, se for algo pequeno, aquilo já sacia a sua fome. É assim. Então, se você tá vivendo esse período de fome onde Deus fala: pronto, agora eu consigo falar na brisa suave. Porque enquanto ela estiver acostumada com a tempestade, com o vento forte, não adianta falar na brisa suave, porque ela já vai estar saciada, ela não vai dar valor. Ela só vai dar importância se for uma tempestade, se for uma brisa muito forte. Se for uma brisa suave, ela não vai dar valor. Então, a gente tem esse período de seca, onde Deus fala: pronto, se aquietou, se acalmou, você vai dar valor à minha voz, porque Deus, ele nunca parou de falar enquanto você estava lavando a louça. Deus, ele nunca parou de falar enquanto você estava indo para o trabalho. Deus, ele nunca parou de falar enquanto você estava sentado no sofá. Deus sempre falou, mas na sua mente, Deus só falava se fosse no culto pentecostal com aquele pregador cheio da unção. Então, é por isso que vale a pena orar, mesmo quando aparentemente nada está acontecendo, porque isso está mudando a nossa percepção de como Deus fala. Isso aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede, e nós conseguimos perceber a voz do Senhor nas coisas mais simples da nossa vida, tá bom? Eu queria deixar essa palavra no seu coração. Curta, se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar bastante, tá bom? Até a próxima.